Hoje nós vamos falar sobre bullying, é isso mesmo. Termo novo, né? Novo assim, já tem um tempinho, mas, por exemplo, na minha época não existia o bullying, mas não tinha esse nome, né? A gente vai falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal e compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Já está aqui do meu lado Bispa Camille, minha esposa querida, pastora aí, nossa terapeuta Ana Paula. Você que está em casa, para você que nos assiste hoje. Joia! E aí, gente, vamos falar sobre o bullying, né? Que é até já teve um tempo atrás que ficou mais em evidência, né? Bullying. Tudo era vítima de bullying. Quando surgiu esse tema, né? E passou aquela onda, mas hoje a gente ainda ouve muito essa palavra, né? Sabe que eu estava aqui pegando o significado de bullying, né? E aí diz assim, quer ver? Peraí. Bullying, também chamado de intimidação sistemática, é considerado bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima. Ou seja, todos nós aqui já fomos vítimas de bullying. Você já? Nós. Já. Vocês também? Eu já. Você também? Eu também, todo mundo. Mas eu acho que o que a gente tem que ver aqui porque brincadeira faz parte da amizade, faz parte da infância, da adolescência. É cultural, até hoje, né? É cultural, a gente brinca. Normalmente, né, eu até brinco muito aqui, quando eu estou pregando, às vezes, que ninguém fala da qualidade da pessoa, né? Verdade. O ser humano tem as características, a gente gosta de falar do defeito, né? Então, o gordinho é porque ele é gordinho, o baixinho. Eu que sou muito alto é porque eu era muito alto, tinha os apelidos, era alto e magro, né? Cada um vai falar. E se a pessoa ela é muito sensível, se a pessoa tem uma autoestima baixa, aquilo ali vai atingir muito, né? Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui? O quanto algo machuca alguém não depende só do que está sendo falado. Mas de como o outro recebe, né? De como o outro recebe. Aí é o grande perigo de hoje, né? Porque todo mundo é muito vítima, né? Todo mundo é muito dodói. Mas vamos falar aqui uma coisa, né? Não estou falando, tá, gente? Vou contextualizar uma situação. Por exemplo, antigamente você tinha um amigo que você chamava assim, vem cá, negão. Você falava, negão, vem cá, você falava alguma coisa sobre a cor daquela pessoa, a pessoa relevava, porque sabia que era uma brincadeira. Hoje, as pessoas, não, se você falasse, ô, negão, a pessoa já vai falar assim, não, racista, vou te processar, chama a polícia para você. Nem todos. Não, eu sei que Nem tem um todos. contexto, igual o Cristiano falou, que muitas pessoas se sentem muito ofendidas e agredidas nesse sentido, de não aceitar nenhum pingo de brincadeira em relação a isso, né? Mas como o Cristiano falou, existem as pessoas que relevam, sabem que é uma coisa, que é uma brincadeira, como a gente falou, a estima dela é boa. Entendeu? Agora, aquela pessoa que talvez não tenha uma estima, né, uma autoestima, baixa autoestima, né? ou está muito estabilizada, alguma coisa está acontecendo na vida dela para que ela dê uma caída, ela vai ficar sentida com aquele tipo de brincadeira. Eu acho que o mais difícil do bullying é porque quase sempre ele acontece na fase ou da infância ou da adolescência, né? Não, e ele um acontece a vida toda. Mas acho que... Mas a fase mais grave é essa. Porque a identidade não está formada Exatamente. ainda, né? Exatamente. Agora, eu conheço uma pessoa que ela não brincava muito nesse sentido. Só que depois que aconteceu uma coisa na vida dela, que foi uma pessoa de cor, né? Não sei como é que nós vamos falar isso aqui. A gente tem negro. Não, negro. Mas Não, hoje não pode falar negro mais. Agora pode? tem que falar preto mesmo. Não, afrodescendente, não é? Não pode não. Gente, eu tô por fora. É preto então. agora? É. Tem que falar Não é preto? É.
Ai, gente, não sei, tá? Enfim. Então, isso aqui é outra coisa que às vezes a gente fica perdido, porque difícil. existe um grupo de pessoas, Deixa né? Deixa eu terminar meu negócio aqui. Mas se eu só falar isso aí você termina. Tem um grupo de pessoas que a gente chama dos iluminados, né? Que são as pessoas que querem reger as nossas opiniões, né? E eles vão mudando. Então, uma hora podia falar isso, outra hora não pode, agora tem que falar desse jeito. A gente fica até meio perdido, não sabe nem como a gente acaba de aprender uma coisa e já vem uma atualização daquilo. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, essa pessoa sofreu uma dor muito grande na vida dela que foi causada por uma pessoa negra. Eu vou falar negro, tá, gente? E depois... preto, negro, afrodescendente, enfim. Depois que a situação passou, essa pessoa ela ficou um pouco racista em relação a isso. Eu notei isso. Traumatizada. Ela ficou traumatizada. Então, ela sentiu aquilo foi muito ruim para ela. Entendeu? Então, a gente, assim, ela não brincava muito com isso nesse sentido. Ela começou a brincar mais com as pessoas. E sempre assim, aquele tom de brincadeira, mas sem saber se a pessoa estava gostando ou não daquilo ali. Entendeu? Ela relevava para ela, Toninha, se você gostou ou não, de vítima passou... Né, a pessoa que era vítima do bullying acabou fazendo bullying contra isso as pessoas. Aí é uma coisa... Ela sofreu bullying. Foi outra situação. Foi uma outra situação que causou uma dor muito grande para ela. Não foi nada a ver com bullying. Mas depois ela fez bullying contra as pessoas. Que foi causado por uma pessoa negra. Mas isso, Ana, que você falou é uma coisa importante, porque normalmente quem está sofrendo bullying, qual que é a arma que ele tem? Fazer bullying. Revidar, né? Então, me chamou de alguma coisa, eu chamo também. Aí a equação fica kids ali, né? São poucas pessoas que ignoram. Pagar com a mesma moeda, né? Não. Que ignorar é raro. Tem aqueles que guardam e ficam magoados e tem aqueles que revidam, levam na brincadeira. E o pior é que parece que quanto mais afetada a pessoa ficou com o apelido, mais o apelido pega, né? Assim, exatamente. Se você não se importa com o que estão falando... você dá, como você falou, né? Mais fica enraizado. Quanto mais a pessoa sente, ela acha ruim. Então, assim, eu lembro de amigos meus de infância, da escola principalmente, tinha alguns que sofriam muito por causa do bullying. Por quê? Justamente por isso. Eles sentiam muito e aí todo mundo começava porque o adolescente é assim, né? Ele viu que atingiu a pessoa ali, aí ele começa mais ainda. Ele faz mais, Aí ficava tipo a sala toda contra uma pessoa da sala. Aí eu acho que já era uma coisa abusiva, né? Aí eu acho que era uma coisa que passava da medida, né? E eu acho que a criança e o adolescente, especialmente a criança, né? Gente, tem gente que fala que criança não tem maldade, acho que criança é a mais maldosa que tem. Tem sim, que o nosso filho Samuel já sofreu bullying na escola por causa da cor dele. O Samuel não é negro, ele é moreno, assim como nós. E uma vez ele estava terminando uma aula de futsal na escola, e o menino chegou e falou assim: eu não quero jogar no seu time não, porque você é de cor. Não, então, gente, mas aqui, deixa eu falar uma coisa. Camilo está batendo muito nessa tecla, eu estou tentando sair do tema. Estou contando uma situação. Aí vocês voltam. Que a Ana falou que a criança não tem maldade. Eu falei que a criança tem maldade, sim. Não, mas sempre dentro do mesmo exemplo, que aí eu já acho que é diferente de bullying. Eu acho que aí já é racismo. Mas eu digo assim... Racismo é uma coisa que é errada, que não deve existir, né? Nós não apoiamos, nós não somos a favor de nenhum tipo de racismo, mas nós estamos falando de bullying. Eu acho que bullying é um pouco mais... Leve, você não leve, Depende. É uma prateleira abaixo. Não é que é leve, mas é uma prateleira abaixo do racismo. Eu acho que, assim, essa questão que eu estou falando até das crianças. Por exemplo, eu sofri muito bullying na escola, quando eu era criança. E eu sofria bullying porque meu cabelo era muito cacheado, era grande. Então, ficava aquele cabelão cacheado, né? E aí era por causa do cabelo. Tinha gente que sofria bullying porque era alto, Nossa, porque era baixinho. Nossa, eu nem imagino você com cabelo cacheado. Eu tinha cabelo cacheado e cheio. Eu também não consigo imaginar. Tem muitos anos que eu uso cabelo liso. Vou colocar uma foto nossa lá. Eu também tinha. Quando o Cristiano me conheceu, exatamente, eu usava aparelho e meu cabelo era cacheado? muito cacheado. Inclusive, na escola, eles chamavam de boca de grade. Por causa do aparelho? Por causa do aparelho. E por causa do cabelo nunca sofreu, não, Líder? Não, por causa do cabelo, não. Porque cabelo cacheado. Era comum naquela época, né? Gente, meu cabelo, nossa, não era, era comum. Não, todo mundo brigava muito não tinha esse negócio de escova igual hoje. Naquela época não tinha. Eu lembro que a mulher fazia escova, tinha que pôr aquela toquinha de meia, né? Quem lembra parecia disso, um assaltante. Gente? Ficava doendo, parecia um assaltante. Né? Então era diferente. Mas infelizmente com a era bem isso, né? Com de dia ela tava linda, maravilhosa, chegava à noite, né? Bom, vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Então,
Vamos formar duplas. Seu parceiro será seu colega de mesa. Ah, senhorita Petosa, eu sei que é pra formar pares, mas eu, Jack e o Amos temos um projeto e a gente queria fazer junto. Ok, podemos trocar. Não. O que disse? O quê? Não, quer dizer, tudo bem. Eu fico com o meu colega aqui. Eu fico com o Og. Aí, por que você fez isso? Cara, eu não tô afim de trocar. Por que não? Você quer trabalhar mesmo com aquele esquisito? Caro senhor Busanfa, desculpa eu ter batido no Julian. Foi errado da minha parte. Eu sei que pode ter que me expulsar, mas prefiro não contar ainda por que fez isso. Pode causar problemas ao Julian também, e não é justo. Atenciosamente, Jack Will. Caro Sr. Will, uma coisa eu aprendi depois de 20 anos como diretor desta escola. Uma história sempre tem dois lados. Então eu tenho uma ideia do que provocou essa briga. Embora nada justifique bater em colega. Também sei que vale a pena defender um bom amigo. Então, depois de sua suspensão de 2 dias, sua bolsa de estudos estará à sua espera. Continue com seu bom trabalho e seja sempre o bom menino que sabemos que é. Atenciosamente, Sr. Busanfa. Então, essa cena, não sei se vocês assistiram esse filme Extraordinário. É desse filme, não lembra? Então, esse filme conta a história, uma história real, inclusive, de um menino que nasceu com uma deficiência e que o rosto dele ficou muito deformado. Ele fez várias cirurgias e tudo e tal. E quando ele foi para a escola, ele sofreu muita discriminação por causa da aparência dele. Ele até ia para a escola com um capacete de astronauta para ninguém ficar notando o rosto dele, porque ele tinha vergonha. Ele não se sentia bem, porque as pessoas olhavam para ele e já cochichavam, ficavam o tempo todo olhando, comentando. Então, assim, ele sempre sofreu bullying a vida inteira. E nessa escola, se vocês assistirem um filme depois, vocês vão ver, ele cria um laço de amizade com esse menino e com outras crianças. Por quê? Porque esse menino começa a ensinar para os amigos que a gente não precisa discriminar as pessoas, nem fazer bullying por causa da aparência ou da deficiência delas. Eu acho que essa Entendeu? questão do bullying melhorou muito com o passar, assim, mais agora, né? Na minha infância tinha muito bullying. Eu lembro, bullying por causa do cabelo, bullying porque era magro, bullying, né? Hoje tem muita escola inclusiva, né? Meu ginásio, por exemplo, tinha muitas pessoas na nossa sala que eram deficientes e o pessoal sempre queria fazer junto, queria estar junto, queria incluir, queria mudar o tipo da brincadeira que acontecia na educação física, porque queria fazer junto com todos os coleguinhas e aquele coleguinha não ia poder participar. E isso na minha infância é incabível. Não acontecia na minha infância. Aconteceu quando eu estava no ginásio. Não, então, mas eu ainda vou bater nessa tecla aqui. Eu acho que existe uma diferença. Quando eu penso em bullying, eu penso muito mais na questão de uma brincadeira, sabe? É porque você estava pensando com a sua cabeça, amor, do seu jeito. Bullying é uma brincadeira. Hoje as pessoas não pensam mais com essa cabeça. Isso é discriminação. Mas o bullying O que você falou é também sofria racismo. bullying. Mas dentro do... Aí que tá, né? Dentro do conceito aqui de bullying que a gente viu, o bullying é um ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo contra uma ou mais pessoas. Então, na verdade, assim, o bullying, ele não é essa brincadeira por causa de alguma característica. É quando isso se torna um ato de violência física ou verbal, né? Então, acho que a diferença... Violência, e aí, porque a pessoa se sente machucada, ferida. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, esse filme que passou agora, aquele garotinho sofreu bullying ou ele sofreu discriminação? As duas Os coisas. dois. Eu acho que é Porque só na discriminação. escola, assiste o filme para você ver. Não, As duas eu já coisas. assisti, eu O não tô bullying, falando... o bullying é um ato de violência, a discriminação é um ato de violência. Então, mas é o que eu estou falando. Aí, quando é nesse nível, você não chama de bullying, você chama de discriminação. Quando é no nível de racismo, você chama de racismo. Você não chama de bullying. Mas é que tá, a conquista, assim, da gente ver como, eu acredito, eu vejo assim, o bullying é uma discriminação. Agora, por que a gente tem essa diferença hoje de pensar no bullying como algo que pode ser saudável? O bullying não é saudável. Os psicólogos tratam o bullying como Em nenhum algo aspecto, que é uma né? discriminação. Tudo que é uma brincadeira não é bullying. Uma brincadeira é saudável. Aí é porque a pessoa tá dodó,
tem mais a ver com o que a pessoa, como o senhor falou no início, né? Tem mais a ver com como a pessoa recebe, se a pessoa se sente agredida com aquilo ali ou não, do que com o que de fato está sendo dito, né? Tem gente que, por exemplo, ele... Então, por exemplo, se eu brinquei eu tenho liberdade com a minha esposa, eu brinco com ela de alguma coisa, com um amigo, e ele não ficou ofendido, aquilo ali não é bullying. Não é considerado bullying, porque não é um ato de violência. O bullying é só quando vira uma violência. Eu entendi que dentro desse conceito Não, aqui então, do Google, aí que é um sim, ato de violência. Aí poderia ser, mas eu acho que teria que separar as prateleiras aí, né? A brincadeira, Um bullying o mais bullying, pesado e um bullying... aqui já é racismo, já é discriminação, aí já é até crime, né? Porque bullying não é crime. Depende. Não é. Olha a lei, não tem... Depende, se o bullying... Assim, eu vejo assim. Discriminação é crime, racismo Mas é a crime. discriminação é bullying. Então, mas não está com esse Por termo exemplo, na vamos lei. colocar aqui, vamos falar de cyberbullying. É crime. Você Que é o cyberbullying. bullyingizar, né? Eu não sei como eu vou falar isso aqui, a pessoa... Primeiro que bullying é uma palavra em Entendeu? inglês, né? Vamos ver aqui. O cyberbullying, quando você comete cyberbullying contra uma pessoa, por exemplo, um hater cria uma página falsa e vai fazer bullying na página de outra pessoa. E aí aquela pessoa fala, não é possível, começa a atacar aquela pessoa, aquele é um cyberbullying. É um bullying feito nas redes sociais, entendeu? Entendi. E aquilo ali é crime. Porque É crime. aqui o que é considerado bullying dentro desse conceito que a gente viu é um ato de violência repetitivo, né? Então, configuraria bullying também, essa discriminação. Eu acredito que a gente tem uma parte assim que está um pouco exagerado hoje, mas sem dúvida teve uma contribuição muito grande essa questão das bandeiras. Antigamente era normal as pessoas serem zoadas na escola, alguma coisa assim, pela cor da pele, por qualquer coisa. Hoje, por causa das bandeiras e por causa do quanto essas minorias têm se levantado... As opiniões próprias, né? As opiniões muito ali firmadas. Sim. É isso, essa é a minha opinião, pronto e acabou. Você tem que aceitar e tem que respeitar. Ficou muito, muito complexo, vamos dizer assim. As pessoas se posicionarem para serem respeitadas teve um lado muito bom. Que é esse lado sim, hoje em dia as pessoas têm medo de fazer bullying, por causa disso que o Bispo falou. Se for crime, se for uma discriminação... As pessoas podem fazer bullying. É difícil alguém fazer bullying com cor de pele, hoje em dia. Porque é crime. É difícil, mas a gente tem visto muitos casos. Principalmente com jogadores de futebol, né? Eu acho que mudou um pouco, mas eu acho que continua. O brasileiro é muito brincalhão, a gente gosta muito de brincar, de zoar. Gosta de zoar, não tem jeito. Né? Chega... Sempre fala do outro. Eu acho que para mim para mim não mudou nada. Para mim tá igual. Então, assim, eu pergunto ao Samuel, meu filho, na escola como é que é? A galera zoa, mesmo zoa demais, o tempo todo. Só que é o que você falou. Quando chega nesse nível do racismo, da discriminação, aí não. Mas o cara falou uma coisa errada, trocou uma palavra. Sabe, tem várias situações que a galera brinca. Quando um comportamento está se multiplicando muito, é necessário que a gente invente regras para controlar esse comportamento. Isso é sociedade. Isso é sociedade. É isso que aconteceu. Eu acho que a sociedade ela se adequa naturalmente, não precisa de regra. Não precisa de alguém ditando o que é certo e o que é errado, porque aí entra muito da ideologia da pessoa. E se aquela pessoa que tem uma ideologia, ela tem mais voz, ela quer adequar o mundo do jeito que ela acha, do jeito que ela pensa. Mas ela perde força. Agora uma coisa... Eu acho que a sociedade, ela se adequa naturalmente. Naturalmente ela vai se adequando, naturalmente ela vai se ajustando. Mas é isso que eu estou falando. O que significa sociedade? São as regras sociais que a gente inventa, normaliza... Esse a gente inventa que é o perigo. Porque um grupo X... que se julga iluminado, que acha que sabe o que é bom para todo mundo, vai lá e cria uma regra, agora todo mundo tem que seguir, entendeu? Tipo uma que tentaram agora recentemente, não pegou e não vai pegar, que é o tal do TODES, da linguagem neutra. neutra. Deus não vai pegar, né? Imagina se pega uma coisa dessa. Só que tem professores que continuam usando essa linguagem nas escolas. Muito pouco, entendeu? São ridicularizados. Será que são? Não são, São sim. É aqueles mais radicais mesmo, é aqueles que são militantes. Os outros já baniram, ninguém fala mais desse termo. Por quê? Porque tentaram impor uma coisa para a sociedade e a sociedade não aceitou. Então é muito perigoso isso. O grupo se organizou para não aceitar. Eu concordo. Mas, por exemplo, as pessoas têm... O brasileiro gosta de zoar, né? Como a gente estava falando. Então, a zoeira, ela estava muito
Imagina no Rio de Janeiro, Descontrolada. proibir o bullying no Rio de Janeiro. Acabou, o carioca não conversa, não brinca. Não tem como. Carioca é o que mais gosta de brincar. Não tem né? diálogo mais. Não vai ter conversa, entendeu? Nós temos, a galera aí sempre tem o futebol. O futebol sem o bullying, sem a zoeira, Futebol é não onde tem mais graça. tem, eu acho. Que graça que vai ter? O cara fala aqui, como é que é os seus apelidos? Pau de sebo, Não, sebo que era grande, poste. vara de cutucar estrela, Não acredito. bonecão de Olinda. Tá vendo, O senhor Olívia? sofria bullying por causa da altura. Da altura. Vários bullying, não é só altura não, várias coisas. Várias coisas. Na minha época, E era na qualquer... escola ou no bairro? No bairro, na escola, todo lugar, o tempo todo. O tempo todo Eu era na escola. Na escola, Na Bispa? Eu me lembro, tem um episódio que eu lembro até hoje, de um dia, foi esse dia, que todo mundo pegou pra me zoar, entendeu? Eu fui o... a gente fala assim, ele foi o Cristo, né? Foi colocado pra Cristo, né? Então, aquele dia foi pesado, todo mundo o tempo todo ali. Eu meio que fiquei isolado assim, a galera zoando o tempo todo, colocando apelido, inventando nome. Tinha um cara da novela, eles me chamavam do nome desse cara, que era da novela e tal. E foi um dia traumático para mim aquele dia. Mas, como eu reagi de uma forma saudável, aquilo ali foi um dia que me fez crescer, que me tornou mais forte, que me fez suportar as adversidades da vida. Não me fez entrar num quarto e me trancar e perder aquelas amizades. Não, no outro dia eu estava lá de novo, aí no outro dia já era o outro alvo da brincadeira. Porque, e eu como ele entrei falou, e foi embora. Não me fez ficar trancado no quarto, porque o bullying, ele gera consequências. Gera. Né? A pessoa, ela começa a ficar muito dentro de casa, ela não quer sair mais, ela não quer se envolver, ela sai dos grupos do WhatsApp. Então, Porque assim, a ela gente- se fecha no mundo A dela. gente precisa lembrar que a autoestima ela está muito ligada à sua consciência de identidade. E o bullying vai ferir a identidade. Eu acredito que a grande diferença, como nesse vídeo, né? A diferença de ter um adulto ou ter alguém que se posicione a favor do menos favorecido que está ali Você viu naquele que momento. No final, o menino escreve uma carta pro diretor, falando, não, eu sei que eu vou ser expulso da escola, e por causa da minha atitude, que eu briguei com o menino. Só que o professor falou assim, olha, toda história tem dois lados. E eu, como eu te conheço, eu sei que o seu lado bom prevaleceu. Então, você vai levar uma suspensão de 2 dias, mas a sua bolsa vai continuar disponível para você aqui na escola. Ou seja, o professor, ele entendeu, né, a condição, por que ele brigou, entendeu que foi em defesa de um amigo e não expulsou ele da escola. Teve sensibilidade, né? Teve uma sensibilidade, entendeu. Eu acredito que a nossa diferença enquanto cristãos é muito grande nisso, porque Cristo nos dá uma identidade, né? Então, essa questão do bispo, por exemplo, não lembrar disso como algo traumático, talvez seja algo que nem foi percebido na infância, mas depois de ter um encontro com Deus, isso foi restaurado de forma que a humilhação hoje não se tornou um traço, porque o que a gente vê em consultório são essas coisas que aconteceram na infância serem colocadas dentro da caixinha e elas voltam na fase adulta como um Sim. trauma. E Agora- geram comportamentos que são terríveis ali, Se né? a pessoa não sabe lidar com aquilo, né, é muito perigoso. Isso é Por isso verdade. que na fase da infância, da adolescência, os jovens não têm muita maturidade para entender certas coisas. Então, o que os pais têm que fazer? Eles têm que ficar atentos ao comportamento dos filhos. Porque é uma mudança no comportamento que vai dizer se está acontecendo alguma coisa ou não com aquela criança, com aquele jovem, aquele adolescente. Então, às vezes a criança tinha um hábito de chegar, sentar com os pais, conversar. Chega dentro de casa, vai direto para o quarto. Um exemplo. Nem conta do dia, Nem quando né? o do dia, que então, aconteceu. não quer comer na mesa mais com a família, entendeu? Está mais isolado, só quer ficar jogando. Então, assim, a família, o pai, a mãe tem que estar atento. Como é que As pequenas mudanças de às vezes são muito sutis. Mas os Não, pais e eu precisam lembro estar quando eu era atentos. criança, eu não falava essas coisas com minha mãe, porque eu sabia que ela ia ir lá tirar satisfação. Ia piorar. Aí ia piorar, ia ser pior, né? Aninha, você tem um livro aí para... Gente, tem um livro aqui muito bom, como sempre, é do lado de cá, do lado de cá. Pra te fazer do lado certo agora. Viva Feliz, da Bispa Lúcia Rodovalho. O caminho da felicidade através da cura interior. Então, esse livro tudo a ver com esse tema, né? Você que precisa de uma cura interior, de alguma coisa que aconteceu talvez na sua infância, e hoje você vê algum traço que tem a ver com isso. Esse livro vai te ensinar o caminho da felicidade para todas essas marcas que estão aí na sua história, no seu passado. Passa lá na SBE, eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito a sua vida. É isso aí, você encontra esse título e vários outros na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Se você rotula um profissional de educação física ou uma nutricionista porque eles não são bons profissionais, porque eles são gordinhos, isso é um preconceito. Isso é bullying.
bullying é você taxar o que é a capacidade de uma pessoa pela aparência que ela tem. Você não pode julgar uma pessoa por isso, principalmente um profissional. Esse profissional, ele pode estar no caminho igual a você. Você não sabe o que ele passou para ficar gordinho. Você não sabe se esse cara, para conseguir, por exemplo, fazer nutrição, ele tinha um trabalho das 6 da manhã até as 6 da tarde para conseguir pagar a faculdade de nutrição à noite. Você não sabe se esse cara trabalhava de final de semana o dia inteiro, não tinha tempo de preparar a alimentação dele, ou se ele sofria um baita estresse, ou se ele cuida da família dele em casa, se o pai e a mãe não trabalham, se ele é casado, tem 2 filhos e a mulher dele está ajudando ele a estudar naquele momento. Então a gente não pode fazer esse julgamento, Vinícius, porque o que muda entre as pessoas, o que vale a pena é a atitude. É interessante o posicionamento dele, né? Porque realmente eu já fiz esse preconceito, né? Você olha para um profissional, se ele não está naquele padrão, você fala, esse ele não deve prestar. Ou contrário, Porque você tá troca fora de do personal, padrão. que você pega o que está mais em dia, né? Entendeu? Agora, gente, olha o que a Bíblia fala, hein? Achei um versículo bíblico aqui pro bullying, ó. Tiago 3:8, né? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Cirúrgico. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam Não, o meu assim. é Tiago 4:11. Meus amigos, não digam coisas cruéis aos outros. Muito bom. A primeira parte, que depois ele continua o versículo, né? Se você o faz ou se condena os outros, está condenando a lei de Deus. Ou seja, não vamos falar mal das pessoas, não, gente. Vamos fazer bullying Nossa, com eu o também- povo. Vamos chamar mais um vídeo da internet, pode soltar. Expressões: 4 olho, baleia, cabelo de fogo, Dumbo. Quem foi chamar disso assim na escola? Pode levantar a mão. Isso. Hoje isso é bullying. Na minha época, o bullying era de botar café. Quando eu era novo. Hoje eles ficam traumatizados. Se gritar com ele. Menino! Nossa. 2 mais 2, 5. Porque mamãe gritou. Queria namorar uma menina, ela me deu um fora. E agora? Traumatizei. Menina, na minha época, se uma menina não quisesse namorar nós namorava cabrito do vizinho, mas nós namorava. Tinha esse negócio de trauma não, rapaz. O bagulho era doido. Uma geração não tinha quase nada, é ou não é? Tinha Danone? Tinha não? Um quarto só pra você? Dormia num quarto pequeno, rapaz. Uma cama minúscula, às vezes com mais 2. Era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. Ninguém traumatizou, virou serial killer. Assassino em série. Olha aí. Gente, isso que ele falou é interessante. Vocês viram os últimos casos de serial killer que teve nos Estados Unidos, que entrava na escola, que matava? Até que no Brasil, depois de estudando, investigando aquele caso, fazendo entrevista com aquela pessoa, ele falava que ele cometeu aquilo ali porque ele sofreu bullying na escola. Porque ele se Então, sentiu é a muito pessoa que não soube traumatizado, lidar, né? Mas entendeu? Ele esse quis- cara aí, ele tem um problema muito maior do que o bullying. Sim, muito A gente maior. não pode falar que Mas o bullying é a causa. começou com isso aí. Não, ele já Desencadeou, tinha né, um a problema psicose. dentro dele que ia aparecer de qualquer outra forma, né? Gente, temos que acabar aqui, chegou o final. Ai, ai, ai. Mas Obrigado já- pela sua companhia. Que Deus abençoe demais você. Um forte abraço. Deixe seu like aí, compartilha com todo mundo esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal. Que Deus abençoe. Fique na paz.